Bom, já começou o período para a entrega da declaração de imposto de renda. Para ela, entram aplicações como poupança, renda fixa, ações e até agora essa compra de Bitcoin. Vamos ficar por dentro dessas mudanças para não sermos devorados pelo leão? Claro. Quem nos ajuda nessa é um especialista no assunto, que é o supervisor regional do Imposto de Renda do Estado de São Paulo e que já é nosso parceiro e conselheiro aqui, que é o Walter Kopp. Boa noite, prazer em vê-lo. Obrigado por voltar. Boa noite, Rony. Tudo bom? Obrigado. Estamos ficando clássicos já. Pois é, obrigado pelo convite. Imagina, sempre será convidado, Walter. Obrigado. Bom, houve algumas mudanças do imposto de renda esse ano, né? Você sabe disso mais do que qualquer um. O prazo de entrega já começou? Isso, já desde o último dia 1º de março, as entregas estão ocorrendo num ritmo, a cada ano dá uma leve acelerada, mais pessoas antecipam a entrega, não apenas para receber antes, quando tem restituição, como o programa vai ficando mais fácil de ser usado, as pessoas acabam antecipando um pouquinho. Então vamos esclarecer alguma dessas mudanças. Como é que fica a inclusão do CPF dos dependentes? Pois é, entre as mudanças que temos, essa é uma que estamos implantando aos poucos para não causar um grande impacto. Antes, só precisava CPF acima de 18 anos. Baixamos para 16, para 14 anos, para 12, este ano 8. Ou seja, aquele dependente que completa 8 anos em 31/12 de 2017, que completou, ele obrigatoriamente, para ser dependente, precisa ter o seu CPF. E tem mais, a partir do próximo ano, todo e qualquer dependente deverá ter CPF. Por que a Receita está baixando? Porque o CPF é a chave de cruzamento e de conferência dos dados informados. Então, uma informação sem a chave principal, ela fica completamente solta. Ela só é passível de qualquer verificação manualmente, não de forma automática. Então, é uma forma de deixar os dados mais confiáveis e mais rastreáveis a partir daí. Parece que tem novidades também em relação à declaração de bens, né? Isso, é a ficha do programa inteiro que mais foi alterada. Ela traz novos campos, via de regra são campos relativos a registros de bens e direitos que antes não estavam presentes como campo. Ficavam lá no texto que a pessoa colocava, um texto, uma área livre de texto. Agora passaram a ser campos. Por exemplo, um veículo, além de todos os dados que a pessoa descreve o veículo, ela tem também que colocar o RENAVAN, que é o registro desse veículo. Se é um imóvel, ela vai colocar a matrícula ou o registro do cartório de registro de imóveis. Se é uma embarcação, o registro próprio e assim por diante. Quer dizer que não vai ter como fugir quem está acostumado a fazer esse tipo de falcatrua, ter um monte de coisa e não registrar nada? Os cruzamentos estão cada vez mais eficazes, né? E é importante lembrar para o nosso telespectador que esse ano, como é um número significativo de dados novos, eles ainda não serão obrigatórios. Ou seja, se o contribuinte não dispuser da informação e esse campo não for preenchido, isso não vai impedi-lo de entregar a declaração. Nos próximos anos, claro, esses campos foram criados para se tornarem obrigatórios. Outra coisa, é verdade que agora o imposto de renda vai exigir essa história de declaração de moeda tipo Bitcoin? Pois é, acabou sendo o assunto do ano de 2017, né? E a declaração de imposto de renda, uma vez que o contribuinte se enquadre em qualquer uma das 7 condições de obrigatoriedade, ela deve representar a situação de rendimentos, de despesas, de patrimônio em 31/12, e aí entram as moedas, bem como de dívidas e ônus reais. Então, a moeda é um ativo, não é regulamentado, não há um órgão regulando esse tipo moeda virtual, né? De transação. É uma moeda virtual, mas a partir do momento que o contribuinte adquire, ele tem um ativo que ele poderá vender no futuro auferindo ganho. Ou seja, ele vai ter uma variação positiva de patrimônio, um ganho. Havendo ganho, há o interesse do imposto de renda. O patrimônio dele aumentou, ele tem que tributar através do ganho de capital. Tá. Outra coisa que todo mundo pergunta é despesas médicas. Como é que ficou isso? Mesma coisa? Despesas médicas, nós tivemos, na verdade, algumas regulamentações vindas de uma instrução normativa do final do ano passado, a 1756, que ela juntou as informações que estavam em decisões
estavam em pareceres e virou instrução normativa. Por exemplo? Por exemplo, a ausência do endereço do prestador de serviço médico é um motivo para que aquele recibo não seja aceito. Isso continua, só que a redação foi alterada acrescentando que, sem prejuízo da Receita utilizar outras formas de prova, inclusive consulta aos seus sistemas informatizados. Uma outra questão da despesa médica é quando, isso não é muito usual, mas ocorre, quando um dependente usa um serviço médico. Vamos pegar um exemplo de datas para ficar fácil. 2016 ele utilizou um serviço médico, o dependente, e ele podia ser dependente. Só que não houve o pagamento desse serviço em 2016. O serviço foi pago em 2017. E por uma razão qualquer, esse dependente não pode mais constar na declaração do pai, por exemplo. Idade. Vamos imaginar que ele completou a idade e não pode mais. Essa despesa médica é indedutível. Por quê? Só é dedutível no ano em que há o pagamento e existe a condição de dependência. E, por exemplo, educação, colégio, educação de filhos, como fica isso? Isso continua. O que nós temos também de inovação na legislação é a questão da guarda compartilhada. Que é uma novidade também. É uma novidade e estava sendo tratado em cima de consultas e decisões. Agora está na norma que um contribuinte usa a dependência e o outro está impedido de usar a dependência. Poderá, de acordo com a sentença rege a situação, poderá utilizá-lo como alimentando, caso ele pague pensão alimentícia, então, e aí ele lança. Mas os dois concomitantemente não podem usar da dependência, ainda que haja a guarda compartilhada. Ah, não? Para um é dependente, para outro vai se alimentando, caso a sentença assim defina. Não é mesmo, é questão de, sei lá... Quase nomenclatura, mas e fazendo um tratamento isonômico padronizado para todos, porque, exceto no ano em que há a separação, a dissolução da sociedade conjugal, não há a possibilidade de concomitância, somente no ano da separação. Depois disso não pode. Ficou igual para todo mundo, na verdade. Bom, tem essa coisa de envio de dinheiro para o exterior, que tem uma parte que tem uma isenção, né? Isso, e essa mesma instrução normativa, ela trouxe para dentro da norma essa isenção que estava espalhada em outras legislações. Para fins culturais, científicos e educacionais, a remessa ela é isenta. Por exemplo, uma inscrição, mensalidades escolares pagas lá fora para o próprio declarante ou para um dependente, inscrição em seminários, conclaves e assemelhados, exames de proficiência que porventura ele vai prestar lá fora, a remessa deste valor não paga qualquer tributação. Também quando for o caso de tratamento de saúde realizado lá fora para o próprio declarante ou um de seus dependentes, também se inclui nesse rol de isenção na remessa. Bom, o dinheiro gasto lá fora é preciso declarar, né? Ou não? O dinheiro gasto lá fora para quem é residente no país. É isso? O dinheiro, todo e qualquer movimento, viagem, ele tem que ter a origem, porque ele vai fazer uma operação de câmbio, vai adquirir aquele valor, se houver sobra, ele vai converter e poderá ter ganho, etc. Mas tudo isso tem que ter um lastro dentro do que ele informou na declaração. E como é que fica essa história da licença médica para os empregados? É mais uma questão que a legislação deu uma melhorada no entendimento. Havia uma confusão, exatamente, clareou a situação. Havia uma Porque confusão... tem gente que tem medo, né, de declarar essa história, né? Eu não sei se tem medo, eu acho até que havia alguma coisa sendo declarada incorretamente. Porque o que está se diferenciando? A licença para tratar a saúde, ela é considerada ainda rendimento trabalhista, portanto é tributável. O auxílio que vem com natureza previdenciária, auxílio doença, por exemplo, esse tem natureza previdenciária, esse é isento. Então, o que a norma fez foi diferenciar as duas. É que as pessoas têm, que eu falei do medo, mas é o medo de fazer a declaração errada e depois não tem como corrigir isso, tem?
Tem. O que o contribuinte tem que fazer e ficar atento é ele tomar a iniciativa da correção. Ou seja, entregar a declaração e dar uma monitorada, inclusive pelo celular dá para fazer isso hoje. Por quê? Dá pelo celular, sem custo nenhum. Em 5 anos, tanto a Receita pode verificar a declaração a qualquer tempo, dentro dos 5 anos, como o contribuinte, detectando um erro, pode retificar, corrigir, mesmo que esse erro venha a gerar uma restituição a mais para ele, ou se gerar um imposto a pagar, estará vencido desde 30/4 do ano da entrega. Mas os dois lados podem em 5 anos. Passado esse prazo, os dois lados perdem o direito. Para encerrar, Walter, quem é que continua isento? Quem continua isento? Qualquer pessoa que não se enquadre naquelas 7 condições. Vou citar uma ou duas, senão a gente atrapalha o próximo convidado. Então, rendimento de salário, aposentadoria, até pensão, quanto? Aluguel, 28.559,70. Até aí ele está... Por que esse 558,70? Por quê? Porque é uma operação percentual. De um ano para outro, a tabela esse ano não foi atualizada, mas quando ocorre a atualização, é um percentual sobre o valor anterior e não se despreza as casas quebradas. Até 28,77... 28.559,70, essa pessoa está desobrigada por esse critério. Os outros 6 têm que ser verificados. Um outro critério que também envolve rendimento é o rendimento isento, não tributável ou de tributação exclusiva na fonte, que esse valor continua também o mesmo, 40 mil no somatório. Um exemplo para facilitar o entendimento. Rendimento de poupança é isento, saque de fundo de garantia, aconteceu muito no ano passado, é um rendimento isento, tributação exclusiva, aplicação financeira de renda fixa, um prêmio de loteria, por exemplo, prêmios em geral, é tributação exclusiva, somados, deu 40, ainda que não tenha rendimento tributável... quer dizer que se ganhar na Mega Sena vai ter que pagar imposto de renda? Se ganhar sozinho, com certeza, mas qualquer prêmio que o somatório chegue a 40 mil, ele está obrigado a declarar. E é importante lembrar que declarar não significa pagar imposto. Em muitos casos existe a obrigação da entrega, que se não for feita tem multa, mas o contribuinte cumpre a obrigação e não gera imposto a pagar, em alguns casos nem a pagar, nem a restituir. Uau! Entendeu? Entendeu, né? Bom, eu quero agradecer muito a presença do auditor fiscal, que é supervisor regional de imposto de renda aqui no estado de São Paulo. E, como vocês percebem, ele é nosso parceiro. Sempre que nós temos esse problema, todo ano, aqui está o Walter Kopp para nos dar essas informações, né? É nosso brother. E olha, se você quer saber mais sobre o assunto ou se perdeu algum detalhe, você vai entrar nas redes sociais, nas nossas redes sociais, que nós postamos um vídeo produzido pela própria Receita Federal sobre esse tema. O endereço está aqui no seu vídeo, é só você dar uma olhada e estamos juntos. Obrigado mais uma vez, Walter. Obrigado. Obrigado.